Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui de novo com vocês. Falar sobre um tema interessante, muito suave. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma coisa que todo mundo sempre procura, né? Ajuda divina, ajuda do Pai Celestial. E como que a gente consegue ser ajudado? E aí está a palavra, ajuda-te. Ou seja, é nós que primeiro temos que nos ajudar. Não esperar que venha até mim a ajuda, sem eu procurá-la, né? Porque o Pai respeita a nossa vontade, nossos amigos espirituais. Não obstante, o Pai sempre cuide de nós, mesmo quando o filho não quer, né? Isso acontece na vida de todo mundo. Então, ajuda-te, que o céu é o tema da nossa noite. A introdução é o ser humano e a divindade, né? O que fazer para ser ajudado e de que forma a providência divina o retribuirá. Então, a nossa pequena exposição é para trazer essa conscientização, que creio que já todos nós temos na vida, mas que é sempre bom relembrar. Como é que o céu vai nos ajudar? Como é que Deus, Jesus, os espíritos de luz, Nossa Senhora e todos os grandes espíritos que já passaram por aqui, e os amigos que nós, os anjos que nos protegem, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores dessa casa, os nossos amigos que ficam em nossas residências, toda essa ajuda espiritual está à nossa disposição. Mas depende de nós para alcançá-la. E aí que tem como a divindade pode ser assim provocada de forma mais eficiente por nós. Como é que nós vamos conseguir ter mais eficiência na nossa busca pela ajuda? Então, no Evangelho, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, a abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Então, são Mateus 7, 7 a 11. Então, fica claro no Evangelho, na Bíblia, né, que o apóstolo Mateus traz o que Jesus disse e nos ensinou, né? Deus, como Pai, não nega nada aos seus filhos, não nega. Mas Ele sabe o que é bom ou não para o filho. Né? Nem tudo nos convém, como falava Paulo. Né? Tudo eu posso, mas nem tudo é conveniente. E o Pai sabe o que nós precisamos ou não. E aí tem todo um arcabouço, toda uma história de cada um. Que prova eu estou passando? Qual é a prova que eu vim? Por que eu estou aqui agora na condição de, às vezes, de deficiente, ou numa condição de miserabilidade, ou na muita opulência, que também é uma prova difícil. Tem uma opulência, mas não sabe, tem que saber usar a fortuna, né? Senão cai, e é o pior das caídas, né? A pessoa cai fácil. Né? Então, são provas que a gente tem, e por que cada um tem esse tipo de condição. Porque nós pedimos, aí já tem a primeira coisa, Deus nos concedeu a nossa vida nessa prova, porque todos nós já temos condições de escolher as nossas situações. Diferente de alguns espíritos que estão em alguns lugares do planeta que estão sofrendo muito, a gente vê isso cotidianamente, né? Vê que são situações assim terríveis, né? A pessoa está num lugar que não tem água, não tem comida, ou está no meio de uma guerra sem sentido, cai um negócio, uma bomba na casa da pessoa, não tem nada a ver. Ou está no lugar que não tem liberdade nenhuma, as mulheres não podem nem mostrar o rosto. Outros lugares são ditadores, né? Tem um monte de situações em que os espíritos estão nessas condições sem saber. Eles não ainda nem o Pai fala, você tem que passar por essa prova para ver se agora, se na próxima encarnação você aprendeu. Pelo menos não haja igual. Agora nós, que já estamos num país mais calmo, num lugar pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, como o Chico nos disse, a gente já tem uma condição espiritual um pouquinho melhor. A gente já consegue entender.
E aí, o pior é que quando a gente entende, a gente também é mais responsável, né? Então, tudo que nós fizermos tem mais responsabilidade. Aí, por isso que o Jesus fala, ajuda-te. É quase que um imperativo, né? Ele fala num verbo meio no imperativo, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, é uma lei de... Qual é a lei divina? Do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análoga, igual, né, a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2, Allan Kardec. Está aqui. Primeira condição, trabalhar, né? Nossa, bom e tudo, né? A gente é uma palavra, né, de trabalho, não tem jeito. Nós não conseguimos nada sem trabalho, gente. Não tem, né? Não tem nenhuma outra situação que as pessoas vai evoluir sem trabalhar, sem fazer o quê? Por ela mesma. Não é só assim, um trabalho, a gente pensa, um trabalho material, tem que acordar e não emprego. É o trabalho de nossa burilamento pessoal, de a gente ficar, estudar, querer melhorar, querer ser bom, querer ajudar a família, tudo é trabalho. Né? Ter esse sentimento de quer ajudar o próximo, de quer ajudar a si mesmo, primeiramente. Porque se a gente se ajuda, ajuda o próximo. Se eu não conseguir ajudar a mim mesmo, como é que eu vou ajudar outro? Então, o fundo moral do Evangelho é que devemos observar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando humildade, sinceridade, fé e confiança. E Jesus disse, textualmente, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. O trabalho de Jesus, na missão dele, era diferente do trabalho antes da missão. Ele tinha um trabalho como todos os outros normais. Ele trabalhava com o pai, como carpinteiro. Há dúvida se ele era agricultor ou carpinteiro, não importa, trabalhava. Porque eles eram pessoas que precisavam trabalhar para viver. Né? E ele entrou em missão e fez um trabalho muito importante, que é levar a palavra de Deus para todo o mundo conhecido naquela época, né? E depois ao mundo gentios, com Paulo, etc. Ele sempre trabalhando, até hoje, nosso governador trabalha por nós. Acho que ninguém duvida disso. E Deus não trabalha? O telescópio James Webb não está cada dia descobrindo uma galáxia nova, um lugar novo, uma coisa nova? Isso tudo é Deus trabalhando. A evolução do universo, a expansão do universo, é Deus trabalhando, criando novos mundos, novas situações para a gente. Porque nós, como filhos dele, precisamos, depois nós vamos lá desfrutar disso, que ninguém sabe como é que é, né? Está lá do lado de Deus, conseguindo entender o universo, as galáxias, como é que se cria tudo, como é que tudo isso é feito, né? A gente já tem um pequeno entendimento, puxa, mas é mesmo, né? Tudo não tem uma coisa que acontece sem ter uma inteligência, um negócio inteligente, uma situação que decorre de outra. Se você começar a analisar, né, o universo todo está assim, não fica uma coisa batendo na outra todo o tempo. Quando bate é para ter um novo mundo. Lei do trabalho. A questão do Livro dos Espíritos, 674 e 675, assim você pode resumir. A lei do trabalho, conforme os ensinamentos espirituais, não se restringe apenas às atividades materiais. Ela é uma lei natural, uma necessidade intrínseca ao progresso do espírito. O trabalho em suas diversas formas, seja físico, intelectual, moral, é o meio de aperfeiçoamento da inteligência, de desenvolvimento das nossas faculdades e de contribuição para o bem coletivo. A ociosidade, portanto, é contrária à lei divina, pois nos impede de cumprir nosso propósito evolutivo. Então, trabalhamos para nós mesmos, trabalhamos para a nossa família e trabalhamos para a nossa coletividade. Então, todo esse trabalho, se você faz tudo isso com o intuito de fazer bem feito, com boas intenções, surte um efeito bom para nós mesmos, em primeiro lugar, e vai surtir efeito para a nossa família e para o nosso meio ambiente, nossa coletividade. A gente viu aqui o trabalho espetacular que foi feito no hospital, foi colocado na introdução,
e que muita gente trabalhou desprendidamente, espontaneamente, para construir um hospital que hoje é uma referência para acolher criancinhas, né? Espíritozinhos novos. Então, não que eu queira vangloriar nada, estou dando um exemplo prático. Lei do progresso, aí ajuda o progresso. A questão no Livro dos Espíritos, 779 e 780. A lei do progresso nos revela que a evolução é uma força universal e ininterrupta, inerente a todas as coisas e de forma especial aos espíritos. Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou simples e ignorantes, mas com a capacidade e a necessidade de nos aperfeiçoarmos continuamente. Esse progresso ocorre em duas frentes principais: o progresso intelectual e o progresso moral. Eis da importância, ao final, que ao pedir ajuda e forças a Deus, seja um ato de reverência e humildade, que se torna necessário em qualquer atividade que nós iniciarmos ou executarmos e ao finalizarmos. Então, tudo a gente tem que pedir a Deus, agradecer a Deus, pedir permissão a Deus, porque é o nosso Pai. E se a gente ficar aliado às forças da divindade, a gente tem mais ajuda. A gente vai, né, não é? Eu vou fazer tal coisa, mas é para ficar rico rápido, né? Se for um trabalho hoje, é assim que cria alguma coisa nova, uma invenção, pode até acontecer, né? Dos espíritos virem, ter uma ideia genial, mas geralmente isso são exceções, né? Nós todos estamos aqui, bilhões de pessoas trabalhando arduamente para conseguir evoluir devagarzinho. Devagarzinho. É assim que a gente vai indo, um dia após o outro. Só que nós já sabemos que isso tem um destino muito maior, que é a vida futura. Olha só, então a gente tem essa consciência que tudo isso vai passar, vai ter um momento em que eu vou desencarnar e que tudo que eu fiz aqui vai ser aproveitado, tudo vai ser contado. É a contabilidade divina. Para Deus nada se perde. E cada ato bom tem um peso relativo muito maior que cada ato ruim. É assim que a contabilidade de Deus funciona, porque Ele nos ama, Ele é misericordioso, Ele vai contar muito mais. Como vocês lembram do André Luiz, quando era o médico, e que um ato dele, uma consulta gratuita que ele deu, que gerou num plano espiritual um grande benefício. Falou, quem ora por mim? Estou recebendo aqui uma pessoa só, que ela estava lá, né? Você não lembra, você me atendeu. Ele muito atendeu assim, tudo, né? Mas atendeu, fez um ato mesmo que ele não sabendo que estava fazendo um ato bom, gerou uma repercussão positiva. Imagina quando a gente então faz com mais fervor, com mais afinco, com vontade, quer, ajuda muito mais, né? Então, Deus, é assim que Deus conta as coisas para a gente. E a gente vai progredindo. Tem gente que progride muito intelectualmente, né? Fica um gênio, fica bilionário e tal. Outros progridem moralmente. O mais difícil é o progresso moral, porque o intelectual, a gente já tem grandes capacidades intelectuais, né? Hoje em dia, a intelectualidade hoje é fácil. A gente tem inteligência artificial que já ajuda todo mundo, está até equiparando as pessoas já, né? Porque ela ajuda quase todo mundo igual, né? Então a gente tem muita coisa que intelectualmente a gente já chegou. E agora a gente tem que pensar no progresso que é difícil, é o moral, é afastar os vícios, o orgulho, o egoísmo, né? A maldade que ainda a gente tem entre nós, as coisas ruins que a gente traz desde que a gente foi criado e que a gente não sabia e fez, até por influência dos outros, ou, né, porque gostava, né? Então a evolução da humanidade é praticamente toda igual. A gente fez muita coisa junto lá atrás, a gente invadiu um outro país porque o rei queria dominar lá aquele país, a gente era soldado, foi lá porque ganhava ouro, porque pagava em ouro, a gente foi lá e lutava por aquele país. Mas a gente fazia, né, mas também tinha, sabia o que estava fazendo. Então hoje a gente também está colhendo. São as civilizações também em processo depurativo. Né? Falam-se muito que a Europa, por exemplo, hoje a Europa, os imigrantes vão muito para a Europa. Por quê? Porque a Europa atacou os árabes no passado, quando fez as cruzadas. Então, isso é patente, qualquer livro espírita, muitos espíritos hoje vão lá e querem. Então, é tipo um negócio que vai se retroalimentando. Por isso que é importante a gente progredir moralmente. Saber não cultivar mais o mal.
né? Não vamos nem falar muito disso, porque senão a gente já está passando por um momento difícil, né? Mas a gente lembra, 7º selo, Apocalipse, Jesus disse, prepare-se, porque vai piorando um pouquinho, mas parece que cada dia piora um pouco mais, né? E a gente tem então que ter o quê? Essa consciência espiritual, para ficar firme, para não ser que nem a viúva louca, né? Que Jesus disse da viúva louca, né? Ah, não tomava conta, aí o dia que chegou, caiu lá, veio o estrondo, né? As viúvas bateram na porta das outras noivas, desculpa, as noivas. Eles falaram, não te conheço, quem é você? Você estava lá na festa, estava lá guerreando, não sei aonde, fazendo não sei coisa, eu estava aqui trabalhando, estudando, cuidando da minha vida pacatamente, agora afasta de mim. Você tem que cuidar, agora você colhe o que você plantou. Sinteticamente, Deus nos deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, 32, Allan Kardec. Então, está aqui um retrospecto de como a gente vai evoluindo, né? Para botar as pedrinhas. Então, o que a gente pode pedir a Deus? O que a gente pede a Deus? Ganhar na loteria? Herança? Ficar rico fácil? Não, a gente pede a Deus o quê? Nós temos que usar o bom senso primeiro. Vamos ver o que a gente vai pedir. Equilíbrio. Temos que ter bom senso, equilíbrio para pedir. Pois nem tudo que pedimos nos convém de ser concedido, visando o nosso plano evolutivo. O que eu falei para vocês, nem tudo que a gente pede, Deus vai falar isso, não serve para ele. Se eu der isso para ele, vai estragar a prova dele. Ele está iludido, ele quer, não está aguentando, está cansado, né? Quer ir para o lugar, olha, eu quero, Deus, me leva eu quero morar numa ilha com a minha família, não precisa trabalhar, ficar lá numa ilha, sem guerra, não quero saber de guerra, não quero saber de mais nada, quero, né? Mas será? Vai falar, mas como assim, filho? Não, como assim? Você vai sair do seu meio social, você não vai ajudar mais as pessoas? Não, agora eu vou cuidar de mim. Então é um pedido que não se faria a Deus, né? Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos, dentro de nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe as imutabilidades de suas leis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 6. O que é isso, gente? O que são as leis imutáveis, né? A gente pode pedir, por exemplo, para, de repente, renascer num mundo melhor? Eu quero, Deus, eu estou cansado, me ajuda, eu quero desencarnar, mas eu quero desencarnar e ir para Júpiter, porque eu sei que lá é legal. É razoável um pedido? Peraí, mas você tem um plano aqui, você não pode ser... Se eu fizer isso, eu vou ser esse privilegiado. Dentro das leis divinas não tem privilégio. Você não pode saltar, pular de um estágio para outro. Você tem que ir devagarzinho, você tem que merecer. Se você não merece, você não vai conseguir isso. É um pedido impossível. Né? Bom, acho que é uma coisa que a gente for ficar pensando, é muito fácil encontrar exemplos absurdos, né? E o tempo da gente não permite muito. Então, a evolução imperceptível, não a percebemos de forma palpável, já que somos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição relativa, na eternidade dos tempos e da imortalidade das almas. O trabalho realizado com respeito ao Evangelho e às leis divinas nos acelera o passo rumo ao aperfeiçoamento. Ou seja, a eternidade é um fato, o universo se expande mais rápido que a luz, ninguém consegue chegar no fim, isso é ser eterno. O que é der? Uma Kardec disse na Gênesis, né? Você vai e nunca chega no fim. Então Deus é eterno. E nós somos imortais. Então, fomos criados e vamos ser imortais, vamos continuar juntos. Não vamos mais... Só que a gente, para chegar naquele momento que a gente está feliz, está sentindo Deus, sabe? Uma plenitude, a felicidade plena, que a gente não sabe o que é isso ainda, né? Tem que o quê? Trabalhar muito pelo nosso aprimoramento, tanto intelectual como moral. O intelectual vai vindo junto com a coletividade, mas o moral depende muito mais da força de vontade de cada um.
né? Tem que lutar muito para corrigir nossos erros. E quando a gente peca ou erra, a gente tem que ter consciência de continuar, né? Não tem que ficar deprimido, acabou minha vida. Não, aí é pior. A gente tem que lutar, ser fortes. Pedimos ajuda a Deus, não me deixe desfalecer. Essa é uma boa pedida, né? Me dê forças, é isso que a gente sempre pede a Deus. E Ele sempre nos dará. E aqui fica patente que a reencarnação e a evolução são uma lei divina que são intrínsecas, são bem ligadas. Aqui fica patente que nosso aprendizado é contínuo sobre os cuidados das leis divinas, pelo qual Deus não privilegia ninguém, já que é absolutamente perfeito. Então, nós, pelo trabalho coletivo do passado, estamos hoje desfrutando de melhorias. Como o futuro vai depender das nossas melhorias. Tudo é encadeado. Isso que a civilização vai progredindo pelo nosso trabalho coletivo e pelo nosso trabalho individual, familiar e coletivo. E também espiritual. Também ajuda a psicosfera, o plano espiritual, o nível do planeta, da atmosfera, né, da psicosfera, que é a parte psíquica do planeta, que a gente precisa muito quando a gente faz as vibrações, a gente colabora com o plano psicofísico do planeta. E aí, então vamos lá, ajuda-te a ti mesmo. Deus nos ajuda ao permitir o progresso de nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação da lei do trabalho, além de alavancar nosso bem-estar pessoal e íntimo. Então a gente alavanca pela lei do trabalho o nosso bem-estar, só trabalhando. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. Então, o trabalho sempre nos traz satisfação e resultado. Sempre traz. Sempre traz. Imagina uma pessoa que fica, infelizmente tem muita gente que fica ocioso, né? Prefere, às vezes, mendigar profissionalmente, como Kardec diria, né? Tem muitos, né? Que tem até muita piada hoje na internet, né? Então, essas pessoas ficam estagnadas, né? Param no tempo, não evoluem, mas não retroagem. Mas vão perder uma encarnação, gente. Às vezes falam, mas será que ele não pode fazer nada por si mesmo? Pode! Tenta procurar uma ajuda no social, no centro espírita, por exemplo, todos têm, sempre ajudam. Se a pessoa tiver disposição, me ajuda alguma coisa aqui, eu não quero mais ficar sem fazer nada. Tem uns que esse é o trabalho deles, e pedir ajuda. Ou eles acham que seja, né? É que tudo está meio desvirtuado ultimamente, né? Tudo, vamos falar de política, não, pelo amor de Deus. Então, se a gente for aí, mas é isso, as pessoas têm que lutar. E como a gente não esconde nada de Deus, Deus vê tudo, sabe tudo, Ele é onipotente, onipresente, Ele vai ler nosso íntimo, né? Eu vou lá, coloco o meu paletó lá na cadeira, na repartição pública e vou passear, vou para casa, aí de tarde eu chego, pego o meu casaco, dá um trabalho fazer isso, tem que ir lá e voltar, né? Entendeu? Isso, a pessoa parece que está trabalhando, né? Parece que está fazendo bem coletivo, está um serviço público, e no final está fazendo o quê? Está fazendo mal para a sociedade e mal para ela mesma, primeiramente. É um exemplo típico, brincadeirinha, né? Que a gente sabe. Hoje nem tem muito mais, hoje tem câmera em todo lugar, né? Então está acabando isso aí também, né? Graças à inteligência artificial, hoje dá para controlar tudo. Mas a pessoa pode ficar o dia inteiro, em vez de trabalhar, ficar olhando vídeo na internet, que também é muito... Acontece, então, depende muito do íntimo de cada um. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que nós vamos conduzir a nossa vida? Nos enganando? Enganando o patrão? Enganando a sociedade? Tentando... E Deus está lá. Eu falei, puxa, os espíritos superiores falam, aí você desencarna, chega lá e fala, o que você trouxe, meu filho, de obra? Puxa, eu doava toda semana lá R$100 para o centro espírita, R$50 lá para a igreja. Poxa, mas isso você estava enganando, estava tentando comprar o passe para o céu. Então não existe isso, gente, não tem, né? Não há milagre. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária
se a quiseres empregar. Então está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, número 291 e seguintes. Simples. A gente pede forças, eles nos dão e a gente tem que saber usá-las. Parece, não é fácil isso, gente. A gente falar que é fácil, né? E tem que fazer no dia a dia, ir lutando, ir trabalhando, né? Desenvolvendo esse nosso cotidiano, para a gente ver mais uma coisa certa, não há milagre. Como progride a humanidade? O desejo incessante do melhor o impele, né, o homem, a humanidade, a impele a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que ele progride. Eis porque do progresso civilizatório é resultado objetivo da reencarnação. Então, se a gente tem consciência que nossas mudanças de hábito, nossa mudança de atitude está fazendo bem para nós, a gente continua, né? Aquilo está fazendo bem para mim? Eu parei de falar mal do próximo. Com a minha esposa, fazendo futriquinha todo dia à noite, e ficava falando mal do sei de quem, mal do sei de quem. Para quê? Vamos vibrar, né? Aquela pessoa não gosta de mim, vamos vibrar por ela. É difícil? Sim, é difícil. A gente tem uma antipatia por alguém, a gente sabe. Então, a gente, nesse momento, é um teste de vibração, de a gente vibrar. Puxa, não precisa gostar da pessoa, mas também não fica também torcendo para ela cair da escada, né? Então é simples, são atos, parece, a gente faz uns exemplos meio absurdos, mas é isso, no fundo, é tudo isso. Exemplo, é um exemplo de trabalho excepcional, né? Ludwig van Beethoven, todo mundo conhece, o gênio da música clássica que compôs algumas de suas maiores obras, incluindo sua 9ª sinfonia, já estando completamente surdo, é uma ilustração poderosa e tocante tanto da persistência do trabalho quanto do aperfeiçoamento do espírito e da civilização. Então parece o Einstein que eu brinco assim. Então o que o Beethoven fala? Como é que ele conseguiu compor uma sinfonia, a sinfonia mais bela que se tem no mundo, surdo? Então as pessoas especulam e falam, não, ele trabalhou tanto, ele se esforçou tanto, que ele imaginava a nota na cabeça dele e conseguia fazer de conta que aquilo era um concerto, imagina. E ele conseguia aliar as diferentes notas quando ele fazia essa projeção, essa perspectiva do som na cabeça dele, imagina. Uma coisa assim, muito esforço. Não é porque ele vinha lá, o espírito compunha para ele, ou que ele sonhava, não. É que ele podia ter inspirações, claro, à noite, o sonho, todo mundo tem, todo mundo trabalha à noite, todo mundo resolve o problema, acorda de manhã com o problema resolvido, ou mais preocupado, depende, mas depende, vai da pessoa se esforçar. Então, quais são os exercícios evolutivos? O trabalho possibilita ao ser humano exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. Se Deus houvesse isentado o ser humano do trabalho do corpo e da inteligência, seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. Conclusão: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sei que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 5, Allan Kardec. Então, finalizando, visão final, Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que precisamos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Então, gente, eu só falei trabalho hoje, né? Vocês não estão cansados de ouvir eu falando trabalho? Não. Então, mas
parece que é uma palavra que, pô, o cara só falou de trabalho a noite inteira. Mas é o que nos leva à evolução, gente. É o nosso esforço, é nos ajudando com o esforço pessoal de cada um, tá? Espero não tê-lo cansado com tanto trabalho. Obrigado.